Sobre esse tema, nós convidamos a advogada Ana Zélia Cavalcante, especialista em direito de família. Doutora Zélia, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, Luciano. Grande satisfação a mim estar aqui com vocês. Doutora Zélia, vamos explicar então para o nosso ouvinte o que é que muda com relação a essa alteração de salário mínimo. O que é que o ouvinte precisa ficar atento com relação a essas modificações que acontecem todos os anos? Por favor, explique. Luciano, com a alteração do salário mínimo, que acontece todos os anos, as pensões alimentícias que são fixadas ou acordadas em salários mínimos, elas devem sofrer reajuste. O salário mínimo é reajustado, né, todo ano. Esse ano a gente teve um aumentozinho de 6,79%. E quem recebe o pensionamento em salários mínimos, a gente considera que seja um valor significativo, porque todos 50, 60, 30, 10 reais que seja, faz toda a diferença na vida de uma criança que é pensionada, né? Mas o que é muito importante que se saiba, tá? Não adianta haver acordo de boca quando a gente vai falar em execução de pensão alimentícia, ou seja, quando essa pensão não é paga, não está sendo paga com regularidade, ou ela não está sendo ajustada por vontade, né? Por livre e espontânea vontade, você só consegue recorrer ao Poder Judiciário quando você tem uma decisão judicial homologando aquela pensão ou determinando que ela seja paga. O que é que a gente vê muito, Luciana? A gente vê muito acordo informal quando o tema é pensão alimentícia. Às vezes a pessoa não quer buscar a justiça, ou porque não tem tempo, ou porque tem medo, ou porque acha que é muito burocrático, e firma aquele acordo de boca, né? É o que a gente chama acordo informal. E aí, com o reajuste da pensão alimentícia, caso essa pensão alimentícia seja paga por quem deve a pensão, tendo aí como parâmetro o salário mínimo, então essa pensão ela deve ser reajustada em conformidade com o aumento do salário. Não interessa se é meio salário, se é um salário, se são 2 salários, 3. O que importa é que essa pensão ela deve acompanhar esse reajuste. Agora, doutora Zélia, em que casos a pensão ela é vinculada diretamente ao salário? Só para que nós possamos entender e a gente já sai dessa coisa da informalidade. Exatamente. Em que casos a pensão ela já é vinculada diretamente ao salário mínimo? Como é que acontece isso? Sobretudo em casos de trabalhadores informais. A legislação prevê, Luciano, que, havendo o trabalho formal, essa pensão alimentícia ela deve ser descontada em folha de pagamento do trabalhador e em percentuais sobre os vencimentos do trabalhador. Inclusive, deve incidir sobre férias, 13º, e vantagens que esse trabalhador venha a oferir em decorrência do pagamento de salário, certo? Salário, soldo ou remuneração, porque aqui a gente fala da variedade de trabalhadores e da variedade de remunerações. Entretanto, no nosso país, existem muitos trabalhadores informais. Então, é praxe que seja fixado sobre o salário mínimo a pensão alimentícia daquele que trabalha informalmente. É o feirante, quem mais? É o profissional liberal. O profissional liberal que não tem aquele trabalho formal, ele deve pagar a pensão tendo como parâmetro o salário mínimo. E ele não pode utilizar de forma nenhuma desconhecimento para não pagar essa dívida, não é isso, doutora Zélia? Ele não deve, de forma alguma, alegar o desconhecimento para pagar a dívida, Luciano, porque, assim, existem, inclusive, ações, né, de execução de alimentos, onde o que está sendo cobrado é a diferença a maior que aquele devedor de alimentos não vem pagando. Por exemplo, você tem uma pensão fixada em um salário mínimo, mas aquele que deve a pensão vem pagando apenas em parte
aquela obrigação, vem depositando porque quer depositar ou porque diz que só pode depositar R$ 1.000, por exemplo. Essa diferença, o que falta ser pago, pode ser executado em uma ação de execução de alimentos. Mas é mito que você só pode executar uma pensão alimentícia com 3 meses de atraso. Não. Quando existe os 3 meses de atraso, você pode pedir a prisão do devedor da pensão alimentícia. Mas a partir do primeiro mês, essa pensão já pode vir a ser executada. Doutora Zélia, vamos às perguntas aqui de ouvintes. O aumento do salário mínimo, ele pode justificar um pedido de revisão para reduzir o valor da pensão? Se houve, não necessariamente o aumento do salário mínimo, ele vai fundamentar um pedido de revisão da pensão. A revisão de pensão, ela tanto pode acontecer para aumentar ou para diminuir a pensão. Mas o que é que vai ser analisado aí? Se houve para o aumento da pensão, se houve o aumento da necessidade daquele que recebe, né? A gente está falando de pensão alimentícia em geral, ou houve uma diminuição da capacidade financeira de quem paga. A gente vê muito, Luciano, o caso de desemprego, né? Vamos lá, vamos aqui para um exemplo prático. Um trabalhador formal, seletista, que pagava pensão alimentícia, tendo descontado no seu salário um percentual a título de pensão. Certo. Essa pessoa desempregou-se. E ela simplesmente deixa de pagar a pensão alimentícia sem entrar com ação revisional para demonstrar a baixa da capacidade dela. Nesse caso, seria uma ação revisional para diminuição da pensão, o que não é fácil conseguir, viu, Luciano? Porque as necessidades de quem recebe a pensão alimentícia são presumidas. E se existir um trabalho formal e esse trabalho foi perdido, considerando aí a responsabilidade parental, a responsabilidade em relação ao dever de sustento dos pais em relação aos filhos, quem trabalhava informalmente, então, ou formalmente e desempregou-se, deve ter a obrigação de buscar alguma fonte de renda. Por quê? Essa pessoa não vai ficar sem comer, ela não vai ficar sem morar, ela não vai ficar sem se vestir. Por que os filhos vão ficar, né, sem esse provimento das necessidades materiais? Então, é mais difícil você visualizar uma diminuição do que um aumento de pensão. Porque, ao contrário, as necessidades daquele que recebe a pensão, elas tendem a aumentar. À medida em que uma criança vai crescendo, as necessidades materiais dela tendem a aumentar. E aí, caso alguém esteja recebendo, em nome do seu filho, uma pensão que seja abaixo da necessidade dessa criança, essa pessoa deve procurar a justiça com as provas documentais de que as necessidades dessa criança estão aumentando e que a pensão está sendo insuficiente para suprir essas necessidades. Doutora Zélia, vamos aqui a mais questionamentos. Quando a decisão da pensão ela é da justiça, esse reajuste é a própria justiça que determina quanto valor vai ser pago a mais? É assim que acontece? Quando a pensão... Repete, por favor, Luciano. Quando a decisão da pensão ela é da justiça, não é uma decisão informal, ela é uma decisão formal mesmo. Foi a justiça que decidiu. Como é que vai ser calculado esse reajuste? Depende, sim, ok. Se for incidente sobre o salário mínimo, é automático. Agora, deve constar expressamente na decisão judicial, né, que está sendo a pensão estipulada, calculada em salário mínimo, e aí, por decorrência legal, a cada aumento de salário mínimo, essa pensão deve ser reajustada. Eu penso que não deva vir expresso, não há necessidade de vir expresso que ajustava em conformidade com o ajuste do salário mínimo ano a ano. Porque o salário mínimo, por si, ele já é ajustado anualmente. Então, aquela pensão que foi fixada, tendo como parâmetro a incidência sobre o salário mínimo, ela, tendo aumento de salário mínimo, deve ser imediatamente ajustada. Quando o caso é informal, aí a situação muda completamente. Doutor. Isso, totalmente, Luciano. Assim, eu, Ana Zélia, não recomendo a ninguém
que se mantenha na informalidade. Por mais que seja uma relação amena, uma relação amigável que exista hoje em dia em relação aos pais de uma criança, por exemplo, ninguém deve contar com o bom humor e com o bom senso de ninguém, né? A gente sabe que diferenças acontecem, dificuldades vêm, mas quem nunca pode ficar em dificuldade ou haver navios é aquela criança que precisa desse suprimento material e emocional dos seus pais. Então, se você, ouvinte, tem um relacionamento bom, ruim, não interessa. Você, enquanto representante dos interesses do seu filho, deve buscar a regularização dessa situação de pagamento da pensão alimentícia. Acordo de boca não é executável. Para você executar uma pensão alimentícia que seja paga em parte ou que seja paga de forma atrasada, você precisa ter o título executivo. E esse título executivo é exatamente aquela decisão judicial que ou fixou, obrigando o devedor de pensão alimentícia a pagar a pensão, ou homologou o acordo que houve lá entre os pais. Eu acho que uma boa conversa sempre resolve, Luciano. E quando não tem condição de conversa, é buscar o Poder Judiciário e entrar com a ação competente, no caso, ação de alimentos, né? Ação de regulamentação dessa pensão alimentícia. Doutora Zélia, tem muita pergunta. Eu só tenho mais uma para fazer antes de encerrar. A pensão alimentícia foi paga, um exemplo, vou tentar traduzir aqui que o ouvinte me perguntou. A pensão alimentícia foi paga janeiro, fevereiro e março com o valor antigo, mas ele não pagou o reajuste. Existe risco de prisão nesse caso? Existe, porque aí a gente vai contar esses meses a partir da vigência do novo salário mínimo. O que acontece, Luciano? Passou a viger em janeiro. A partir de fevereiro, do comecinho de fevereiro, já é recebida essa pensão no valor ajustado, né? Porque o trabalhador trabalha e ao final do mês recebe. Então, a gente deve começar a contar a partir do primeiro mês posterior ao trabalhado. Então, o recebimento de fevereiro já deve ser ajustado, o recebimento de março já deve ser ajustado e assim sucessivamente. Advogada Ana Zélia Cavalcante, doutora Zélia, impressionante como esse assunto chama a atenção. Tem muita pergunta aqui. Quero agradecer a gentileza de atender mais uma vez o convite de estar aqui na Rádio Jovem Pan News e deixar o espaço aberto aqui para outras oportunidades. Muito obrigado, doutora Zélia. Muito obrigada, Luciano. Eu permaneço à disposição. É uma satisfação estar aqui com vocês.